Aleluia. Louvado seja o Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, hoje e para todo sempre. Maravilha podermos mais uma vez estarmos aqui à sua presença para cultuarmos o Senhor. Louvado seja Deus que não esquece jamais dos seus filhos. Louvado seja Deus que mais uma vez nos permite, através dessa rede social, alcançar a sua alma, alcançar a sua vida e apregoar as boas novas do Senhor. A consumação do nosso arrependimento é a bondade de Deus expressada no seu perdão. Se nós estivermos debaixo do perdão de Deus, independente das nossas fraquezas, independente das nossas lutas que temos no nosso interior, independente dos espinhos que nos afronta, às vezes aflora, o Senhor conhece o nosso coração. Ele sabe a quem temos buscado, Ele sabe o quanto temos o amado. Então, evidentemente que se você tem amado o Senhor de todo o seu coração, se você tem entregue ao Senhor a sua vida de uma forma sincera, independente das suas fraquezas, o importante é que você possa se humilhar mais diante de Deus. Esse jejum que nós fizemos foi uma maneira de provocar em você o desejo de servir a Deus. Esse jejum nada mais foi para provocar em ti o desejo de reconhecer as suas falhas, o desejo de reconhecer as suas limitações. Porque às vezes nós nos consideramos fortes demais, até que a gente cai, até que a gente tropeça numa pequena pedra. Há-se um ditado, isso é uma verdade no mundo: uma pedrinha pequena no seu calçado pode incomodar todo o seu corpo a andar. Não é verdade? Você calça um sapato e você percebe que há uma pedrinha, há um incômodo no seu sapato. Então você, ou no seu tênis, enfim, e o seu corpo, não importa o tamanho, a magreza ou o peso, ou fora do peso que você possa estar, não importa, uma pedrinha pequenininha incomoda todo o teu corpo a caminhar de uma forma saudável. Você pode até tentar, mas você vai caminhar ao longo da sua vida com um incômodo, quando você poderia tirar esse incômodo dos seus sapatos ou dos seus calçados, seja ele qual for. Então, às vezes, a nossa vida com Deus é assim. E para você entender bem, as pessoas acomodam, as pessoas acabam não se importando com a pedrinha pequena diante da sua vida. E elas acabam andando e prosseguindo a sua vida com Deus com uma pedra que está incomodando. Essa pedra significa na sua vida um pecado pequeno, um ato que você comete que você sabe que é antibíblico, mas você está lutando contra ele. Então, eu tenho duas maneiras: continuar caminhando com essa pedrinha, se eu não tenho como tirá-la, e se é no calçado é impossível, a não ser que eu esteja com as duas mãos carregando um grande peso e eu não tenho onde sentar, eu não tenho onde botar este peso. Pode ser algo que eu não posso deixar de carregar, eu tenho que levar até o destino, eu já estou atrasado. Então essa pedra vai ter que ir no meu sapato, ainda que pequena, mas me incomodando, até o destino onde eu tenho que chegar. Ou eu
posso ter a oportunidade de tirar essa pedra e continuar o meu caminho. Então, meus amados irmãos, esse jejum, essa oração que fizemos, não é fácil para nenhum de nós. Não pensa aqui que esse pastor está imune a essas pedrinhas, que significa pecado. Então nós temos duas oportunidades. A primeira é que se eu não posso tirar essa pedrinha, que não vai impedir o meu andar, embora vai me incomodar, e esse incomodar é para que eu não esqueça que tem algo no meu sapato. Então há lutas na sua vida que vão te acompanhar, mas não esqueça que elas estão no seu sapato, que elas estão na sua vida. E o que isso me faz, pastor? O que isso me traz de benefício? É você, ao longo da sua vida, nunca esquecer que por mais alto, grande que você seja, por mais forte que você seja, há uma pedrinha no meio do seu sapato. Há algo que tem incomodado o seu caminhar aqui até o reino dos céus. E então, há uma solução, pastor? Nunca esquecer que a imperfeição que possa haver no seu andar é para que você não esqueça que o resto do seu corpo está abençoado. Mas essa pedrinha que ficou é para que você nunca desvalorize o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque muitas das vezes nós caminhamos livremente, sem pedra no sapato, pequeno ou grande, vamos aonde queremos, fazemos o que queremos, porque nós começamos a desprezar a cruz, porque nada mais nos incomoda. E como eu disse, às vezes a pedrinha passa a ser tão presente naquele sapato que daqui a pouco a pessoa só lembra quando voltar a casa ou chegar ao ponto de destino e dizer: agora eu vou tirar essa pedra. Ou vai olhar, o que é que estava me incomodando? Nossa, uma pedrinha pequenininha estava me incomodando o meu andar. Então esse jejum, essa oração é para que você todos os dias não esqueça que há uma pedrinha na sua vida. Há falhas na sua vida que, graças a Deus, não tem impedido o seu caminhar, não tem impedido o seu prosseguir, mesmo que incomoda um pouco os seus pés. Bem-aventurados são os pés que anunciam as boas novas, não dizia o profeta Isaías. Isso quer dizer que não importa, meu amado, as dificuldades que você tem enfrentado para vencer as suas lutas, os seus pecados. Não deixe que nada impeça que você continue profetizando a palavra de Deus. Não permita que nada impeça que você tenha autoconfiança e diga: eu sou de Jesus. E dizer sempre ao inimigo espiritual, a Satanás, que ele não vai impedir que você chegue aonde você quer chegar. Ele não terá poder para impedir você ir aonde você já decidiu que vai chegar. E a qualquer momento, Deus vendo o seu esforço, daqui a pouco essa pedra não te incomoda mais. Deus é conosco. Deus é com a sua vida. Deus traz esta palavra de paz, não tem esboço, não tem nada. Porque o Satanás quer que você pense isso, que você é uma pedra de tropeço. Mas quem sabe você, ainda que possa ser, é uma pedrinha que não pode impedir o meu caminhar, e eu não posso impedir o seu caminhar, e você não pode impedir o caminhar de alguém, e alguém não pode jamais impedir o seu caminhar. Ninguém tem poder para impedir a sua vida de prosseguir. Por maior que seja essa pedra, diante dos olhos de graça do Senhor, é uma pedrinha. Incomoda? Às vezes incomoda, mas dá para prosseguir. Porque quando você está buscando o Senhor, como nós temos buscado, quando nós estamos nos humilhando e está clamando ao Senhor que Ele te cure, que Ele te salve, que Ele tenha misericórdia, porque você está lutando para vencer os seus pecados, Deus vai te abençoar, porque Ele está vendo você fazer a sua parte. Ao contrário, se você apenas estiver dizendo: pastor, ore por mim, pedindo a alguém: olha, ore por mim, é diferente. Quando você está se entregando aqui, você está parando o seu tempo para ouvir um culto,
Você está lutando para entender a Bíblia, que às vezes parece um livro enigmático para você, para a sua vida, mas Deus está vendo o seu esforço. Então, meus amados irmãos, pastor, há muito tempo eu não vou à igreja. Que bom que você não vai à igreja, porque isso não pode ser o seu fim, porque a igreja é você. Quem sabe Deus não permitiu que você frequentasse a igreja há tanto tempo, para que você entendesse que a igreja é você. Não confunda um templo, uma congregação, onde as pessoas se reúnem no mesmo propósito, com igreja. Igreja é você. Então, mesmo que você não esteja numa congregação onde pessoas se reúnem, ninguém pode te acusar. Porque às vezes a ignorância é tão grande das pessoas que elas acabam subjugadas pelos delegados de templos de pedra. Porque se Deus só vai me abençoar se eu ir congregar na igreja, o que será daqueles que são paraplégicos, tetraplégicos e não podem sair de casa por algum motivo? Estão entubados, vivem com uma sonda, comem por sonda. E as viúvas, aquelas que estão velhinhas, que não vão mais à igreja, elas ficam na cama, e os pastores têm que ir lá servir a Santa Ceia na casa dela, ou os obreiros. Bom, se vale para ela ser abençoada em casa por causa da condição física, vale também para mim ficar em casa, receber a bênção por causa do meu entendimento espiritual. Porque no passado, assim que Jesus ascende para o céu, não há oportunidades para aqueles que aceitam Jesus de ir para dentro das sinagogas, porque eles não são recebidos. Por acaso você pode destacar para mim algum dos apóstolos que construiu uma igreja? Você pode por acaso me revelar algum apóstolo? Igreja apóstolo Paulo, igreja apóstolo Pedro, igreja apóstolo Mateus, igreja apóstolo João, igreja apóstolo Felipe, igreja apóstolo André, igreja de todos os apóstolos. Você por acaso pode me ajudar? Quem sabe eu sou muito analfa e não sei. Nenhum deles, nem tampouco Jesus. A congregação é válida, lógico que é. Eu não estou desfazendo a igreja de pedra, desde que nesta igreja Deus prega. Não há horário para terminar o culto. Deus prega, Deus tem liberdade, porque as igrejas, infelizmente, de pedra, a grande maioria, pode até começar atrasado, mas tem que terminar na hora que mandou. Então Deus não tem liberdade, porque o homem passa a mandar em Deus. E eu não posso acreditar, por mais que algum metido sábio venha me ensinar, que Deus não quer um culto além de 2 horas. Ninguém vai me ensinar isso. Ninguém vai me convencer, porque eu vou enfiar a Bíblia goela abaixo neles. Ninguém vai me convencer. Porque Jesus pregava por 3 dias e 3 noites. As pregações de Jesus não duravam menos do que 12 horas. É só ir nos arsenais, livros da história judaica, dos livros hebraicos, da história dos hebreus, junto à Bíblia Sagrada. Eu não preciso nem desses livros, eu provo só na Bíblia. Nem esses livros eu usaria, embora eu tenha muitos aqui, mas não precisaria usar. Só a Bíblia Sagrada. Então eu não posso desfazer de você e dizer que você não será abençoado, porque há anos que você não vai a uma igreja, mas você está sedento, buscando ao Senhor, e de alguma forma você faz culto na tua casa, você tem célula na tua casa, e você é dizimista e ofertante em alguma obra de Deus. Aí pode ser o ministério, ou pode ser uma igreja de pedra. O que você não pode é deixar de cumprir os mandamentos de Deus por causa de estar servindo a Deus em casa como eu. Porque eu dizimo e oferto muito, toda semana, todos os dias, graças ao bom Deus. Então, meus amados irmãos, a igreja somos nós. Porque se você não for igreja e se ver apenas como membro de uma igreja, você nunca poderá ser salvo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Ele habita no templo que Ele fez com as suas mãos. Somos nós. Por isso eu disse aqui, lembra os irmãos, Êxodo 40, Êxodo 33, os 2 capítulos, lembra? Moisés entrava na sua tenda, a tenda que ele morava. Ele entrava na tenda, e quando ele entrava, começava a orar, a glória de Deus descia sobre ela.
Maravilha. Salomão, da mesma forma, está orando dentro do templo, segundo a Crônica, capítulo 7, versículo 1 adiante, ele está orando, não acontece nada, mas depois que ele termina de orar dentro do templo, a glória desce no templo. Então, meus amados irmãos, a glória não chegou primeiro do que o adorador. Isso vai acontecer com Moisés quando eles estão erguendo o tabernáculo. Não há glória, estão erguendo, construindo o tabernáculo. Depois que o tabernáculo está pronto, então, ao ser invocado o Senhor no santo lugar, acendido o incenso, o candelabro, está à direita a mesa dos pães da propiciação, os pães asmos estão lá. Então há um véu para entrar no santíssimo lugar. Então, depois de adoração, de queimar incenso, de ter no altar de sacrifício aqui atrás, sacrificado o animal para o Senhor e aspergido o seu sangue no altar, a Bíblia diz então que a glória desce sobre o templo. Aleluia! Oh, Espírito Santo do Senhor! A glória não desce por causa de paredes, não desce por causa de um lindo tabernáculo que Moisés havia construído, ou o templo de Salomão, não. Ela desce porque o homem entra e começa a adorar, invocar o teu nome, enaltecer o teu nome, louvar o teu nome, aí a glória desce. Porque a glória de Deus se manifestou quando Moisés estava no monte, onde estava cheio de estrumes do seu sogro Jetro. Então a glória desceu e falou com Moisés no meio da sarça. Não era uma igreja. Então, como a glória de Deus, ele disse, esse lugar que tu coloca os pés é santo. Por que era santo? Agora porque Deus estava lá. Mas quem chegou primeiro humanamente dizendo? Moisés. Deus está sobre todo mundo, ele é onipresente, lógico. Mas até então, a única presença daquele monte eram os animais de Jetro que Moisés tomava conta. Mas quando Moisés chega ali, e Deus conhece o coração de Moisés, e sabe que desde o capítulo 1, 2, Moisés de Êxodo, Moisés quer abençoar o teu povo, libertar os hebreus da escravidão do Egito, Deus vai preparar Moisés 40 anos no deserto, para que Deus o fale, e dali para frente, ele tinha 80 anos, quando começa o ministério de Moisés, durou mais 40 anos, ele morreu aos 120 anos, e Deuteronômio 34. Então Deus desce até num curral, a glória de Deus desce até num pasto, até na beira do Tietê, se tiver um homem de Deus. Aonde tu estás agora, numa guarita de trabalho, dentro do teu carro, a glória de Deus cria nesse seu carro um templo de habitação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você não pode é deixar de ser fiel. Tem que dizimar e tem que ofertar. Escolha, peça a Deus a direção. Qual o ministério que eu vou ofertar e dizimar? Qual é a igreja agora? Se Deus deu a direção, não, você tem que congregar na igreja A, B, C e D. Amém, que você vai e congregue. Mas nunca esqueça, igreja é você. Porque se você está num lugar em que não se prega a palavra como deve se pregar, em que há repúdio da verdade profética, em que há manipulação das verdades genuínas das escrituras, não é igreja, é um templo, uma congregação em que se unem pessoas para pregar a conveniência, aquilo que eles acham que deve pregar. Por isso que eu sempre digo, e sem arrependimento e sem temor, eu relato para você, desde os 14 para 15 anos, minha filha não entra em igreja. A igreja dela é a internet, o pastor dela é Jesus, depois de Jesus sou eu. Quem prega para minha filha desde os 14, 15 anos, sou o pastor Pablo. Ela já vai fazer 28 anos querendo Deus setembro, não é para a igreja. Pastor não vem, não vai ludibriar minha filha, não tem profetada com a minha filha, e a minha filha é muito mais crente do que eu, e da maioria dos pastores, talvez 99% dos pastores, a minha filha é muito mais crente. Só teve um namorado, um noivo, um marido, e deve ser, passa a régua. Crente, humilde, nunca precisei levantar a mão. Então por que alguém pode um dia querer acusar você ou acusar a minha filha? Não estou aqui subjugando a pastor nenhum, nem a denominação nenhuma, e muito menos desfazendo das igrejas que são importantes. Quando lá dentro, verdadeiramente, o alvo é alma, e não grana das almas, é alma. E tem que bater, tem que ter palavra. Igreja que tem que ficar dando cartilha para pastor como eu, o que eu devo pregar, não é igreja.
Porque ele aí é que o pastor da igreja sou eu, não. O pastor desse tempo de pedra é o Senhor, mas o dono dessa igreja ainda é Jesus. Pelo menos onde eu prego, Jesus tem que ser o dono, porque onde eu prego, o homem é o dono, Deus me usa para descer a borracha, e eu desço a borracha. É só você ver na internet, a borracha come. Mas quando a igreja de Jesus é diferente. A borracha é leve. Por quê, pastor? Porque Jesus já está doutrinando a igreja há anos. Então Deus não me leva lá para bater na igreja. Deus me leva lá para consolar a igreja. A não ser que a igreja, embora Jesus está lá dentro daquela igreja ministrando, as pessoas continuam a rejeitá-lo. Mas aí a pancada é para meia dúzia. Porque aonde Jesus está é porque ainda tem alguém adorando a Deus. Então, quando a carapuça serve, você veste. Quando não serve, graças a Deus o Senhor pregou essa mensagem, era um cajado, mas não doeu em mim. Porque eu estou fazendo exatamente o que o Senhor está pregando. Doeu A, B, C, eu não sei onde doeu não, Jesus. Mas em mim, graças a Deus, eu agradeço ao Senhor, que isso é mais um alerta, porque eu estou fazendo certo, para mim não voltar a fazer o errado. Então, meus amados irmãos, fiquem em paz. Fiquem em paz, porque Deus vai te abençoar. Agora, se você encontrar uma igreja perto da tua casa, a sua igreja, não, Deus aqui é que prega, pastor, aqui é avivamento. Depois da Bíblia, depois de Atos 2 e Atos 4, não existe maior avivamento que o da rua Azusa, na Califórnia, onde as pessoas a 500 metros da igreja caíam no chão, espalhadas no chão. Elas não conseguiam andar, tamanha glória, copiando-se, se eu posso usar essa palavra, que aconteceu no livro de Crônicas. As pessoas caíram para o chão, quando a glória desceu no templo, elas não aguentaram ficar de pé, está escrito lá. É só você ler, segundo Crônicas 7, versículo 1 adiante. A glória desce, eles não aguentam, o sacerdote não aguenta, e o povo do lado de fora bota a cara no pó, ajoelha e bota a cara no pó. Não é ajoelhar não, só ajoelhar não, ajoelha e a testa no chão, como os islâmicos fazem. E começo a cantar, dizer: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A glória de Deus. Aconteceu na rua Azusa, 500 metros, as pessoas caíam, porque havia uma glória dentro do templo, um templo só de negros. Vou repetir. Há tanto racismo desgraçado, hipócrita neste mundo. O maior avivamento da história da humanidade pós Atos 2 foi numa igreja só de negros. Aleluia! Tomara que eu suba no céu, meu Deus seja um grande negão. Vou abraçar de graças a Deus. Tomara que seja. Então, meus amados irmãos, grande avivamento. As pessoas eram curadas do lado de fora da igreja, antes de entrar, porque não cabia, a igreja era pequena. Na rua Azusa, é só você pesquisar aí para ver se eu estou falando mentira. Rua Azusa, na Califórnia. Pessoas eram curadas, batizadas pelo e com o Espírito Santo, porque pelo traz o fruto e com traz os dons. Do lado de fora, muitos nem chegavam a entrar na igreja. Recebia a bênção de forma tão grande que voltavam para o aeroporto orando em línguas, voltavam para os seus carros orando em línguas, voltavam para o ônibus orando e falando em línguas e voltavam para suas cidades. Por que isso não acontece no Brasil? Por que isso não acontece mais na América? Porque o homem tomou o lugar de Jesus, porque botaram Jesus para fora e a igreja se tornou uma instituição, uma empresa, se tornou um agro, um grande negócio. E eu, profeta, é que não vou ser vítima desse sistema. Ah, não. Aqui não. Aqui não. Não deixa ninguém ficar dizendo: não, mas você tem que ir para congregar. Mas congrego na minha casa, e daí? Congrego na minha casa, minha mulher, meus irmãos, mas tem que congregar com os outros irmãos. Eu congrego com os outros irmãos. Aonde eu passo, eu sou igreja. Eu congrego no ponto de ônibus, eu congrego no metrô, eu congrego no trem, eu congrego no avião, eu congrego no shopping. Aonde eu for, eu estou abençoando, dando a paz do Senhor. Quando eu passo no pedágio, eu digo: Jesus te ama. Eu congrego, eu não preciso estar debaixo de 4 paredes para congregar. Até porque, se acabar o culto, a senhora então não congrega mais, que a senhora só congrega 2 horas dentro da igreja de 4 pedras, de pedra. Então a senhora não congrega. Eu congrego 24 horas e eu não dependo de uma igreja de pedra, eu dependo de ser a igreja do Senhor. Aleluia! E passa a régua. Então nada pode impedir você de ser abençoado.
E muitos, a grande maioria que não tem muito manuseio de Bíblia, vai ficar para lá e para cá rodando a sua palavra, tentando achar algum versículo para combater a verdade. A verdade não tem combate, a verdade não tem história. Fato é fato e acabou, passa a régua. Então eu quero te abençoar no término deste jejum, hoje, no término desse jejum. O que é que Deus tem para você que jejuou? Você que está orando, pastor, mas eu cheguei agora, eu nem jejuei. Não, os últimos terão, os derradeiros também serão os primeiros, os últimos serão os primeiros. Mas você está entendendo, você quer uma vida com Deus. Então não fica olhando para os tropeços, desde que você não pare de buscar se levantar. O problema não é cair, é desejar permanecer caído, porque o acusador te disse, o seu lugar é na lama. Não, o seu lugar não é na lama. Levanta. E se você não consegue, clama, grita socorro, como o samaritano como o homem no meio do caminho que passou-se o sacerdote, passou-se o levita e nada fez. Mas passou um samaritano e viu ele deitado, ferido, sem nada, roubado. E ele pegou ele, limpou as suas feridas, curou as suas feridas, colocou ele sobre o seu animal e levou ele para um hotel hospedaria. Se você não consegue, grita socorro. Se Deus não vier em pessoa hoje mudar a tua história, Ele enviará um profeta, uma profetisa, uma senhora, um irmão na tua casa, na sua luta, para te abençoar e dizer, eu estou contigo. Deus me envia à tua casa para levantar você desse buraco, pegar a minha mão e vamos caminhar. Mas não se deixa abater. Deus é conosco se nós formos com Ele. Mas seja fiel. Não fica aí participando de culto em casa. Não fica aí participando de culto no seu lar. E por isso deixa de ser dizimista, deixa de ser ofertante. Não usa essa prerrogativa, não usa essa oportunidade. Ou essa brecha para você fazer o que quer. Nós temos que seguir a palavra. Atos 20, 19 a 21. Marcos 2, verso 12. Romanos 16, verso 5. Filemão, capítulo 1, verso 2. Atos 5, 42, está lá escrito, os cultos nos lares. Os cultos nos lares. E a igreja teria que ser uma bênção. Se o alvo fosse pregar a genuína palavra. Se o alvo não fosse grana, o alvo fosse almas, prepará-las, doa quem doer. Gostou, gostou, não gostou, a porta que entrou é a mesma porta que sai. Mas profetas, como eu tenho dito, não são bem-vindos à igreja do século 21, porque querem a conveniência. Tem que pregar a cartilha deles. Eu não sou pregador de cartilha. Vai plantar batata, vai caçar gabiroba, vai caçar gelo no asfalto, porque eu não vou pregar a mando de ninguém. E graças a Deus, que Deus me mantém financeiramente, para mim não precisar ser escravo de sistema algum. Aliás, eu abençoo. Eu sou abençoador, graças a Deus. Para não precisar ser escravo e nenhum estúpido teólogo vir comigo mostrar a Bíblia, que eu vou dar ali numa coça de Bíblia para ele aprender, porque às vezes eu faço de bobo, meu irmão. Às vezes eu fico assim, ó, pois é, isso mesmo, senhor, senhora, e pá. Não, eu estou fazendo de mineiro, que eu sou mineiro. Fazendo de mineiro, eu vou pelas beiradas. Se desfazer de mim, aleluia, me desfaça de mim. Mas uma hora Deus te pega na curva. Uma hora nós estamos dois no mesmo altar, na mesma igreja para pregar, e tu vai ficar envergonhado, porque tu acha que prega muito, e Deus vai lhe dar uma lição, Deus vai lhe dar uma coça de Bíblia, que você vai se perguntar se você realmente não é nem pregador, se você é pastor, se a senhora é pastora, se a senhora é bispa. Então não disfarça de ninguém. E não deixe ninguém desfazer de você. Se quem quer ser o maior, seja o menor. Seja o menor. Deixa bater, bata mesmo. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. E eu quero profetizar sobre a sua vida. Para a honra e glória de Deus, esse ministério toda semana honra muitas famílias financeiramente. E não estou contrapondo a Bíblia. Mas se o senhor está dizendo, o senhor está te exaltando, não. Se uma coisa é eu testemunhar para edificar a tua fé, para que você faça o mesmo. Outra coisa é eu testemunhar coisas como esta para enaltecer a minha pessoa, para enaltecer e ensoberbecer a minha pessoa, para achar que eu sou melhor. Não, eu sou o mais miserável dos pecadores, eu sou o mais lixo, eu sou o menor na casa dos profetas, como disse o meu antepassado Amós. Mas Deus me chamou para pregar e profetizar a palavra
palavra do Senhor. Então, se nós temos testemunho, como em 2 Coríntios 8, que Paulo disse, olha, a igreja de Macedônia, na sua extrema pobreza e tribulações que eu vi com meus olhos, rogaram a mim, verso 3, para que eu recebesse a oferta deles para ajudar as igrejas em ruínas em Jerusalém, aleluia. Então, se Paulo testemunhou, eu também posso testemunhar, aleluia. Se Deus deixou o testemunho de Zaqueu estar lá e deu a metade para os pobres e 4 vezes mais a quem ele havia defraudado, por que o testemunho está lá? Não foi para enaltecer a soberba, para ensoberbecer e fazer o nariz crescer e crescer a suntuosidade social de Zaqueu, não. Foi para que nós pudéssemos copiar o testemunho de Zaqueu. Porque está em 1 Crônicas, capítulo 1 ao 3, Davi, além de tudo que deu, ele deu mais 3.000 toneladas de ouro para a construção do templo de Salomão, que o seu filho iria usar esse ouro para o templo de Salomão. Por que está lá escrito? Aleluia! Está escrito para que nós possamos saber e que nós temos que fazer a mesma coisa, ter esse testemunho e fazer como Davi fez. A resposta está no verso 14. O que somos nós, eu e o seu povo, para que lembrássemos de nós? Somos miseráveis, não somos merecedores. Tudo que temos e tudo que te damos provém de ti mesmo, Senhor. Olha aí porque está o testemunho. Então eu estou dando esse testemunho para dizer para você, continue abrindo a sua mão, continua sendo fiel, para que você seja abençoado, seja na sua igreja de pedra A, B e C, não importa a denominação. O Senhor disse em João capítulo 6, eu sou o pão que desceu do céu, alimento, a bênção, a graça, a revelação de Deus para a sua vida, não vem do homem, não vem de uma denominação do lado de fora, não vem de um altar feito de mármore, não vem de um púlpito feito de madeira, feito de acrílico, ou de que quer que seja. O pão da vida vem do céu, aleluia. Se ele vem do céu, não importa onde você esteja, no meio de uma montanha, numa comunidade, numa barraca no meio da rua, um mendigo sem casa, Deus vai aonde você está e faz o pão da vida, trazer não sobrevivência, mas trazer a vida e a vida abundante para a sua vida. Assim diz o Senhor na sua palavra. Então eu repito para você. Então você anota Atos 5:42, Atos 20:19, Marcos 2, 1 e 2, Romanos 16, 5 e Filemão 1, verso 2. Culto nos lares. E Paulo em Filemão enaltecendo, aplaudindo o culto que é feito no lar. Filemão 1, 2. Aleluia. Então, meus amados irmãos, não adianta eu estar numa igreja de pedra onde eu não congrego. Na igreja de pedra que o grupo B tem raiva do grupo C. O grupo C não concorda com o grupo E. O grupo E não concorda com o grupo Z. E assim, não adianta eu estar numa igreja em que há um sistema, em que há uma separação, em que há privilégios para A e para B. A igreja do Senhor não há privilégio para ninguém. Todos somos iguais. A honra, eu posso honrar A e B pelo seu chamado, pela hierarquia. Eu devo respeitar o meu líder, mas não entre respeitar e honra há uma grande diferença em privilégios. E é só ir no vocabulário do dicionário português e ler a palavra honra e ler a palavra de privilégio. Mas privilégio não é a mesma coisa que honra. Então, meus amados irmãos, receba em nome de Jesus a oportunidade que Deus está dando a todos nós. Não vamos ser estúpidos. Não vamos ficar aqui fazendo ideologia, filosofia com a história bíblica, com a verdade bíblica, o fato bíblico. Agradeça a Deus porque você está vivo. Louve a Deus porque o Satanás não te levou, porque Deus não permitiu. Porque saiba que o Satanás por várias vezes já deve ter pedido a tua alma, mas Deus disse não toque, essa vida é minha ainda. E se você acreditar no que eu estou lhe dizendo, jejuando pelo nosso arrependimento, para que Deus nos conceda perdão, e Deus vai nos abençoar, vai dar certo, já deu certo, para a glória do Senhor. Então eu quero ler um texto para os irmãos, aqueles versículos que eu te dei, tudo sobre culto lá, você já sabe. Eu quero ler apenas 2 versículos e terminar. Diz aqui, porque essa mensagem é muito profunda, e eu quero dar só uma palhinha. Oh, aleluia, olha que lindo o texto, olha. Havia, porém, Juízes, capítulo de número 9, verso 51. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, a qual todos os homens e mulheres
e todos os cidadãos da cidade se acolheram. Maravilha! Aleluia! Fecharam então após de si as portas daquela torre e subiram ao eirado da torre, no topo da torre. O que era a torre? Torre era como você passar num presídio, fica mais fácil assim. Você passa por um presídio e vê as guaritas, aquela torre. Naquela torre, nos 4 cantos do presídio, você já viu? Ali é um corredor, aonde de uma torre para outra, os carcereiros, vigilantes que estão ali naquela torre, vigiando o presídio, eles transitam ali de um lado para o outro. Então, nos primórdios da história bíblica, as cidades elas eram cercadas por grandes muralhas. E nas pontas das muralhas havia torre. E havia com sentinela. Por isso que o Salmo 127:1 diz: em vão vigia o sentinela se Deus não guardar a tua casa. Então ali estava o sentinela, o guarda de vigia. E qualquer coisa ali que ele via de longe, que a torre era, quanto mais alta, maior era a visão, além das montanhas. A visão era mais ampla. Então, era comum que fizesse uma torre bem mais alta do que o muro da cidade. Ainda crescia muito, o cara descia a escada, aí tinha um corredor para transitar nas 4 pontas do muro, que rodeava a cidade. E quando alguma coisa estava errada, o inimigo estava aproximando, alguma coisa estranha, então gritava o sentinela lá, para os que ficavam de plantão embaixo, guardando a porta da cidade, que chama-se de agulha, que era um arco, que era feito abaixo do solo igualitário da cidade. Por isso que para que os animais não entrassem fácil. É como se você tivesse passado debaixo de uma porta. Então, eles gritavam para os guardas embaixo, e os guardas então anunciavam o rei. Rei, o nosso sentinela anunciou que o inimigo está se aproximando. Então, para você entender, você já entendeu o que é? Torre. Então eles foram, diz a Bíblia, eles foram então, subiram para o eirado da torre, para o top, e lotaram lá, lotaram a torre, e trancaram a porta da torre, que sempre a porta da torre era muito mais pesada do que a porta da própria cidade, porque na torre não estavam apenas os moradores da cidade, da nação, estavam os vigias, estavam os homens armados, os atiradores de elite com as suas flechas, os seus dardos, e etc e tal. Então ali, quando o inimigo aproximava, era onde deveria estar guardados grandes homens, ali. Então ali seria o refúgio do rei. Quando a cidade fosse atacada, o rei subia lá para cima, e os seus melhores homens eram em cima, porque se morre o povo, o rei continua salvo, o rei continua vivo para reconstruir de novo a história. Algumas mulheres também subiam para reprodução caso a cidade fosse derrotada, e dali de cima não era fácil vencê-lo. É como se eu morasse no 20º andar de um prédio. Não precisa, eu moro no 12º desse prédio, é bem alto, mas eu moro no 12º. Tem 17 andares no meu prédio. Tá bom, eu moro no 12º, e você estivesse lá embaixo querendo brigar comigo, se estivesse lá embaixo querendo mandar pedra em mim, se estivesse lá embaixo querendo dar tiro de mim, até esse tiro se eu subir para cima, até essa pedra, esse bodoque subir para cima, você imagina se hoje é difícil, imagina aquele tempo atrás. Então, é mais fácil de vencer daqui. É mais fácil tiver uma arma, se eu tiver pedra, te atingir de cima para baixo, do que você de baixo atingir em cima. Então, você já entendeu o que era a torre. Eles fugiram, eles subiram para a torre. Aí o inimigo vem, verso 22. Ebimeleque veio até a torre e atacou. E ataca a torre, presta atenção. Mas ao chegar-se ele à porta da torre para incendiar, eita Jesus, verso 53, quer incendiar a porta da torre, de madeira, vamos botar fogo, já que não conseguimos derrubar ela, vamos botar fogo nela. Certa mulher lançou uma pedra, olha como eu disse agora há pouco, as mulheres ensinam. Certa mulher lançou uma pedra superior de um moinho sobre a cabeça dele. Que mulher de pontaria, hein? Não foi um soldado, olha aí, não foi um atirador de elite, uma mulher que subiu o
povo lá para ficar guardada, lançou uma pedra e caiu, a Bíblia diz, exatamente na cabeça de Abimeleque e quebrou o seu crânio. Pô, vai ser bom de pontaria assim, lá no céu. Meu Deus, me faz lembrar Josué 10, quando o inimigo veio atacar Josué, o povo de Deus. A Bíblia diz que Josué deu uma ordem: sol para, lua para. A lua estava vindo e o sol esvaindo. O que quer dizer? A noite vinha chegando. Aí Josué não tinha vencido o inimigo. O que ele fez? Capítulo 10 de Josué, ele disse: sol para, e lua, fica no teu lugar, não é hora de anoitecer ainda não. Vai ter fé assim. Ele primeiro deu ordem, depois você lê Josué capítulo 10. Porque no verso 10 diz que nunca houve um dia como aquele, e nunca haveria como aquele dia de Josué. O mundo está atrasado num dia, ou em algumas horas, como queira você pensar, por causa da fé de um cara. Primeiro ele dá ordem e depois ele ora. Vou repetir de novo. Primeiro ele dá ordem: para! Se você estivesse lá, você diria que ele era louco? Você está doido conversando com a lua? Conversando, você está achando... O sol tem ouvido para te ouvir? Tem. Porque o meu Jesus vai falar com a figueira e ela vai ouvir. Ele vai dar um sermão para ela. Ela vai ouvir e vai secar. E ele vai falar com o ar e com o vento e com a tempestade. E o vento vai parar e a tempestade vai parar. O meu Jesus só fala no sobrenatural. E eu vou também. Josué nem sabia a cor dos olhos de Jesus. Ele dá a ordem. O sol para, a lua para, aí ele vai orar ao Senhor. Sabe o que acontece? Veio uma chuva de pedra e matou todos os inimigos de Josué. Mas engraçado, que pontaria boa do céu. Não pegou nenhum dos tantos e centenas de homens, milhares de homens de Josué. Essas pedras tudo endereçadas, vem milimetramente, tudo da cabeça, pá, 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 pá. Era milhares, aqui não, aqui é um cara, lá milhares morreram. A maior chuva de pedra, não é pedra de gelo, não chega pedra de gelo, que as pedras grandes que quebram que quebra o para-brisa do teu carro, não, pedras gigantes, chuva de pedra. Mas por que ele fez isso, pastor? Porque ele disse, simples: eu não vou dormir enquanto eu não vencer os meus inimigos. Como se ele dissesse: Deus, eu não aceito deixar o meu problema de domingo para segunda. Eu quero acabar com esse problema é aqui, porque cada dia acaba o teu mal. Então, se eu não acabar com o mal do domingo, eu vou juntar o mal da segunda com o mal de domingo. Então eu vou acabar logo esse mal de domingo, para a segunda eu estar pronto para enfrentar o mal da segunda. Eu não quero sobrepeso da segunda. Eu não quero sobrepeso. Aleluia. Então ele disse: eu quero dormir a noite do justo. E como ele ia fazer isso? Vencesse todo o inimigo. Você está disposto a isso? Você está disposto a isso? Deus te dará graça, Deus te dará fé, unção. Por isso que a gente tem que arrepender, para que então, ao receber o perdão de Deus, então adentra a fé. Porque Deus vai te dar o Espírito Santo que trará a fé. Você sabe, Atos 5,32. Se nós não obedecermos, não recebemos o Espírito Santo. Está escrito lá. E quando eu recebo o Espírito Santo, que eu obedecia o Evangelho de Cristo, porque eu aceitei Jesus, não só de palavra, mas aceitei por causa da tua palavra, andar na tua palavra, então ele manda, envia o teu Espírito que ele rogou, para que nós tivéssemos esse Espírito Santo. O Lucas 11:13, eu vou rogar ao Pai que ele te dará o Espírito Santo. Se pedires ao Pai o Espírito Santo, ele vos dará. João 16:7, eu preciso ir, porque quando eu for, eu vou clamar, eu vou pedir ao Pai, eu vou rogar para enviar o teu Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega, o que acontece? 1 Coríntios 12:9 adiante, ele te capacita com os dons. E um dos dons, que tem muitas Bíblias brasileiras que está tudo defraudado, diz que fé é fruto, fé é dom, fruto é fidelidade, não é fé. Fé é dom, é um ato de exercer. O Senhor Jesus, quando te envia o Espírito Santo, por intercessão junto ao Pai, Romanos 8:14, 8:34 de Romanos, intercede por nós. Esse Espírito Santo vem te dar o dom. E entre esse dom vem a fé poderosa. E quando você recebe essa fé, você se torna imbatível.
você se torna invencível por causa desta fé. Essa fé, ela move. As suas limitações deixam de existir, porque Deus te leva a se tornar resiliente, Deus te leva a se tornar over as suas próprias capacidades, porque o Senhor entra e luta por você e com você. Então diz a Bíblia, para terminar, quando você lê aí, você pode preparar em casa e ler o versículo, o capítulo 9 todo. A cidade foi destruída, todas foram destruídas, torres foram destruídas, mas havia uma torre. Quem sabe você está com alguém do teu lado e diga assim, mas havia uma torre. Eita maravilha. Havia ainda uma torre. E essa torre, parece que a porta era reforçada. Era uma porta diferente. E esta torre, embora as outras todas incendiadas e queimadas, havia uma torre intocável. E por mais que tentaram para as outras torres, deve ter feito barricada, alguma coisa, eu sei que uma torre salvou aquela cidade e salvou todo o povo. A Bíblia diz no verso de número 56, assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o final que tinha feito a seu pai, matando seus 70 irmãos. Como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles assim a maldição de Jotão, filho de Jerebual, que era Gideão, veio sobre eles. Essa história é muito linda, meu amado. Então, eu deixo uma palavra para você. Ainda há uma torre forte. E essa torre forte chama-se Jesus. Ainda há uma torre forte. Ainda há homens de Deus. Ainda há mulheres de Deus que você pode confiar. Ainda há homens que você pode ouvir a sua mensagem. Ainda há veracidade na terra, porque senão Deus já tinha acabado com tudo. Por causa dos filhos dos escolhidos, os dias foram abreviados. Ainda há filhos, senão o mundo já havia sido acabado. Então, acredite, ore a Deus e pergunte a Deus o que Deus falou contigo hoje, se foi o Pablo ou se foi o pastor. Como é que eu faço, pastor? Pega a sua Bíblia, aí você ora e diz a Deus, me revele quem foi que me pregou, me mostra na palavra. Se isso é coisa do Pablo, será que esse cara é homem, será que é demônio, ou foi o Senhor, foi o Espírito que usou ele. Aí a Bíblia não mente, porque você pode ligar para alguém e dizer, você é amigo do Pablo? Sim. O que você me diz dele? Ah, um desgraçado, inimigo meu, vai esconder as qualidades, vai só falar mal de mim. Aí você liga para alguém que é amigo meu, para Lídia, ó, pastorzinho, é o maior pastorzinho do mundo, é maravilhoso, e vai esconder os meus defeitos. Então a melhor coisa é ir naquele que me conhece de verdade, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, e diga, Deus, me revele pelo Espírito Santo, quem é esse homem que eu ouvi nessa live? Quem é esse homem que me pregou? Veio do Senhor ou veio dos seus lábios? Tá bom? Vou fazer essa oração terminando. Queria te contar o final dessa mensagem, mas é tão lindo. Mas eu posso te adiantar. A Bíblia diz que eles fecharam a porta e ninguém podia entrar. Ezequiel 42, verso 2, e diz o Senhor, esta porta estará fechada, porque eu entrei por ela, incircunciso algum, pecador algum, entrará no meu santuário. Tu és o santuário em que Jesus fechou a porta, Apocalipse 3, 7. Eu tenho a chave. A porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Deixa Deus fechar a porta. E quem é a porta, pastor? Seu coração. Não deixa pessimismo entrar aí. Não deixa a religiosidade entrar aí. Dogmas religiosos entrar aí. Doutrinas manipuladas do homem entrar aí. Não, não permita. Palavra, Bíblia. Cuidado, pastor. E se essa Bíblia fechar ou me confundir?
Por isso que você precisa clamar pelo Espírito Santo. Porque alguém pode estar usando a Bíblia para pregar interpretação. Interpretação não liberta. O que liberta é a revelação, que é a que traz a interpretação. Muito seu Espírito Santo usa a interpretação, estuda, bacharel, doutorado, mestrado, estuda, não sabe nada. Porque a única coisa que eles pregam é o que está escrito. Então o que acontece? Eles tentam usar a interpretação para tentar trazer uma revelação. Mas os escolhidos de Deus, cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo faz com que a sua revelação traga ao texto uma fidedigna interpretação. Senhor, meu Deus e nosso Pai, quero te agradecer por essa mensagem, por essa oportunidade de dar o testemunho, de falarmos sobre o jejum, em busca do arrependimento, para que nós venhamos mudar de atitude, em busca do perdão do Senhor, porque debaixo do perdão, tudo que pedis em teu nome nós receberemos, porque estamos andando na linha do Senhor, estamos guiados pela luz do Espírito, estamos, meu Deus, guiados pela revelação profética da palavra, estamos fugindo da aparência do mal, estamos, meu Senhor, buscando nas nossas pequenas pedrinhas de tropeço, meu Deus, entender que nós teremos sempre adversidade, sempre lutaremos contra a nossa própria carne, mas o Espírito vence a carne. Meu Deus, capítulo 8 de Romanos já vai dizer isso. Nenhum encantamento há, nenhuma maldição prevalecerá sobre os que estão em Cristo, se o Espírito Santo ainda habita sobre nós. Então o Espírito Santo não permitirá, para a glória de Jesus e do Senhor, meu Pai, que alguma pedrinha no nosso caminho prevaleça. Por isso nós queremos ser cheios do teu Espírito. Nós queremos ser cheios, meu Pai, da sua presença. E continuar. Não é que terminou esse jejum, vamos relaxar. Vamos continuar a vigiar. E saber que somos falhos, que estamos fracos. Mas a tua glória, a sua misericórdia, o teu poder é maior sobre nós. Quando nos humilhamos e choramos e fazemos como aqueles dois homens orando no templo. O publicano e o pecador. O publicano que batia no peito dizendo: sou dizimista, sou ofertante, não sou adúltero, sou seguidor da lei mosaica, e etc e tal. E Jesus olhando, é uma parábola. E ele disse: e havia outro homem que ficou tão envergonhado que disse: não sou digno nem de levantar a cabeça, Senhor, porque sou miserável pecador. E o Senhor então fala aos seus discípulos: qual desses recebeu a dádiva ao sair do templo? Qual desses foi abençoado? Aleluia. Foi o miserável que confessou ser tão pecador que não podia levantar a cabeça quando depois de ter ouvido a oração daquele que supostamente era justo. É como ele faz e os 3 amigos de Jó. Se não é ele faz, a história de Jó não estaria na Bíblia. Mas ele faz, o mais jovem, cheio do Espírito Santo. Aleluia. Transformou a vida de Jó e dos seus amigos. Então, meu Deus e meu Pai, somos o miserável. Confessa ao Senhor. E agora posso levantar a minha cabeça, porque o véu se rasgou. E assim como Estevão viu, ao levantar a sua cabeça em Atos 7, o Senhor assentado, o Senhor à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Foi o que Estevão viu na hora das pedras. Obrigado, Senhor, porque eu posso erguer a minha cabeça mesmo como pecador, porque o sangue do Cordeiro me batizou na cruz do Calvário. E eu agora posso ser um só com o Senhor. Posso, meu Deus, falar contigo abertamente. Posso eu abrir o meu coração sem ter medo do que virá de cima. Porque 1 João capítulo 2, versículo 1, se eu me arrepender ao pecar verdadeiramente, confessar ao Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor é fiel e será o meu advogado diante de Deus contra as acusações do diabo. Então assim confessamos, entregando esse jejum, entregando essa consagração, meu Deus, ao Senhor. Agora interceda junto ao Pai por nós. Nós confessamos os erros. Peça a Ele que nos dê um novo tempo de graça.
que não nos impeça de pagar as consequências. Que nós possamos viver mais tantos milhares de anos se fosse assim. E nós jamais pagaríamos. Porque esse perdão vem pelo preço do amor. E o amor não está à venda, nunca esteve e nunca estará. Amém e graças ao Senhor. Que Deus te abençoe. Deus seja contigo. Em nome de Jesus Cristo. Este pequeno profeta do Senhor, este pequeno servo do Evangelho, eu te abençoo hoje para todo sempre. Uma semana de vitória. Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus.